Boa noite, Amém. pessoal. Paz, Senhor. Estamos nós aqui de novo. Como eu comentei com vocês na segunda, alguns vídeos a gente está deixando já pronto. Estamos transmitindo aqui para vocês ao vivo. Então, de vez em quando, vocês vão reparar que a gente deixou esse vídeo pronto. Mas provavelmente a gente está interagindo com vocês aí no chat. Pelo menos eu sempre tento entrar na hora do nosso vídeo ao vivo. E hoje, por exemplo, hoje é quarta, né? Não, amanhã é quinta. A gente tem compromisso na igreja, tem culto de mulheres, tem reunião. E aí seria um dia que a gente não ia conseguir fazer a live no horário e tudo mais. Então, enfim, essa semana a gente está já botando em prática, fazendo esse teste. E vocês contem para nós se está dando tudo certo, se o áudio está ficando legal, se está dando para entender, se está dinâmico, interessante para vocês, mesmo o vídeo estando sendo pré-gravado, tá bom? Hoje a gente vai ler o capítulo 3 e 4 de Atos. E é isso, né? A Rê vai começar, vai orar e já vai começar com o capítulo 3 para nós. Amém. Paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos. Então vamos orar. Soberano e eterno Deus, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós nos colocamos na tua presença. Nós seremos, Senhor, te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, tem realizado nas nossas vidas. Senhor, nós não temos palavras, ó Deus. Grandes têm sido as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um de nós. Senhor, nós colocamos esta noite, Senhor, diante de Ti, essa leitura que nós faremos. Pedimos que o Teu Santo Espírito continue nos orientando e nos ajudando, Senhor, a compreender ainda mais, Senhor, a Tua palavra. Senhor, fica conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Então Tá. Eu vou começar, né? Então, é o capítulo 3, né, do livro de Atos, que vai falar sobre a cura de um coxo. Pedro e João subiam no templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então, todo dia, esse homem, esse coxo, era colocado na porta do templo. Vendo ele, a Pedro e João, que iam entrar no templo, imploravam que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Então, vamos lá. Esse homem era coxo, era um homem que estava há anos após anos sendo colocado na porta do templo, mas esse homem tinha uma enfermidade e ele nunca entrava nesse templo. Quando Pedro e João estão indo para o templo, ele já levanta a mão porque ele já estava acostumado. Todo mundo ali, alguém dava esmola para ele, porque ele não ia ficar ali à toa. Mas Pedro, com toda a ousadia dele, conhecendo Jesus, tendo experiências tremendas, ele diz: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho. O que Pedro tem? O que eu e você temos? Nós temos Jesus. E esse Jesus foi que trouxe a cura para esse coxo. Porque ele diz: em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Então, isso é do que Pedro tinha. Isso é o que eu e você temos. E ele diz: e tomando pela mão direita, o levantou. Tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. Ali estabeleceu a cura. De um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. A cura, gente, leva à presença de Deus. Esse homem, ele chegava à porta, mas ele tinha uma enfermidade, então ele não conseguia chegar diante do Senhor. No momento em que ele foi curado, ele viu o Senhor, ele viu o poder de Jesus sendo manifestado. E aí ele entra na presença de Deus. E ele diz assim:
E ele entrou louvando a Deus, saltando e louvando a Deus. Versículo 9. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Quer dizer, todo o povo que já conhecia ele de séculos, viu o milagre que foi feito. Reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Deixa eu ver se tem alguma informação. Não, vamos continuar. Versículo 11. O discurso de Pedro no templo. Então, continuando. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Todo o povo correu atônito. Gente, o sobrenatural atrai. Quando eles viram o poder, veio a multidão toda. E Pedro fala assim, à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelos nossos próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Ele não, olha só, é interessante que ele não recebe de forma nenhuma o mérito. Em momento nenhum você vê Pedro envaidecido. Não, nem ele nem João, de forma alguma. Ele diz, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traíste e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Isso a gente viu lá, né, nos evangelhos. 14. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. De Sarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Pela fé, em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Então, ele está falando, né? Que aqueles que eram responsáveis crucificaram o Senhor por ignorância. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu preciso falar para vocês. Não, vamos continuar. No versículo 19, ele diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, olha, salvação é arrependimento e crer em Jesus. Quando a gente crê em Jesus, a gente está, desta forma, dando as costas para o pecado. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado Jesus. João Batista já, quando chegou, né? Quando ele veio para anunciar, ele já começava, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E aqui a gente vê Pedro falando a mesma coisa. Isso é que todos nós devemos fazer. A gente não tem que ter vergonha. Jesus está às portas, então a gente tem que chamar as pessoas, a gente tem que fazer o ID, a gente tem que falar, arrependei-vos dos vossos pecados, assim como nós nos arrependemos, assim como nós estamos hoje na presença do Senhor, nós fomos, foi pela misericórdia de Deus, Deus levantou pessoas para nos alcançar, sabemos que é o poder do Senhor que veio nos alcançar, foi o Senhor que nos resgatou, mas ele usou servos dele, que ouviu a voz dele. Então, assim como nós ouvimos, assim como nós fomos resgatadas, nós precisamos estar fazendo esse ID. O Senhor vai requerer isso de nossas mãos.
Então ele diz, versículo 20, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos de restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a eles ouvireis em tudo quanto vos disser. Essa passagem que Pedro está falando, ela se encontra em Deuteronômio 18:15. Versículo 23, se vocês depois quiserem pesquisar, vocês vão lá. No versículo 23, continua, acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quanto depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outro para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. É até aqui, meus irmãos e minhas irmãs. Amém. Amém, pessoal. Então, agora a gente vai continuar aqui no capítulo 4, que é Pedro e João perante o Sinédrio. Vamos lá. Amém. Capítulo 4. Enquanto eles falavam ao povo, os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus vieram a eles, muito irritados, porque ensinavam ao povo e pregavam através de Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os colocaram sob custódia até o dia seguinte, porque já era tarde. Então, eles foram presos porque não era autorizado que eles falassem sobre a ressurreição de mortos, né, sobre Jesus. E os saduceus, né, esse grupo, né, que foi lá atrás deles, principalmente eles ficavam irritados com esse tipo de pregação, porque os saduceus era aquela parte que não cria na ressurreição, né, eles só criam ali no Pentateuco, no livro de livros da Bíblia, eles não acreditavam na ressurreição, então eles entendiam que não podia, né, ser ensinado esse tipo de conteúdo, muito menos acreditar na ressurreição de Jesus, né? Versículo 4. Entretanto, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número de homens era de quase 5.000. Então, aqui a gente vê outro discurso de Pedro, em que uma grande quantidade de pessoas, né, aceitaram aquela palavra, aceitaram a Jesus, né, digamos assim. Então, todas essas tentativas de suprimir, de impedir que os apóstolos pregassem o evangelho, pregassem a palavra, falassem da ressurreição de Jesus, elas só faziam com que eles continuassem pregando mais ainda e a palavra fosse se espalhando e mais pessoas fossem, né, sendo adeptos aí à mensagem, né, de Cristo. 5. E aconteceu que no dia seguinte, os seus governantes, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João, e Alexandre, e todos que eram do parentesco do sumo sacerdote, reuniram-se em Jerusalém. Então, aquela cúpula, né, dos mais poderosos ali do Sinédrio, se reuniram, lembrando, Pedro e João, né, já tinham sido presos, e aí no dia seguinte essa cúpula se reúne ali para questionar eles, né? Esqueci o nome que dá quando você interrogar eles, né? 7. Pondo-os no meio, eles perguntaram com que poder ou em nome de quem fizestes isso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a eles: governantes do povo e anciãos de Israel, se nós hoje somos examinados acerca de uma boa ação feita a um homem enfermo, que foi a cura lá que a Renata acabou de descrever para nós, né? E do modo com que ele foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel,
que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por ele, este homem está em pé diante de vós. Eles estão dizendo, né, que foi em nome de Jesus, e eles estão aqui ainda, como é que eu posso dizer? Evidenciando que foi aquele Jesus que vocês crucificaste, né? Crucificaram, né? Em nome dele é que nós estamos realizando esses sinais, né? Esse milagre. 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro a salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devemos ser salvos. Ora, eles vendo a ousadia de Pedro e João, e percebendo que eles eram homens iletrados, sem estudo, né? E ignorantes, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E, contemplando o homem que foi curado em pé com eles, nada podiam dizer contra isso. Não tinham argumentos, né? O homem estava ali fisicamente que foi curado, né? 15. Então, eles ordenaram que saíssem do conselho e eles deliberavam entre si, dizendo, o que faremos a estes homens? Porque certamente um milagre notável feito por eles é manifesto a todos os que habitam em Jerusalém, e não podemos negá-lo. Mas, para que não se espalhe ainda mais entre o povo, ameacemos-los para que de agora em diante eles não falem mais neste nome a nenhum homem. Então, eles estão se questionando ali o que eles vão fazer para parar eles, né? Para parar que os apóstolos continuem falando de Jesus, e eles é notável, né? Todo mundo viu o milagre, é manifesto a todos, mas eles iriam ameaçar eles para que eles parassem de falar de novo no nome de Jesus. 18. Chamando-os, ordenou-lhes que de nenhum modo falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam e disseram a eles, julgai vós se é justo aos olhos de Deus ouvir a vós mais do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar coisas que temos visto e ouvido. Então, aqui Pedro, olha como é impressionante, né? Pedro, quando Jesus foi preso, né, lá no Getsemane, e foi levado para ser crucificado, né, passar, enfim, por aquele processo antes da crucificação, Pedro, ele teme, né, pela própria vida, por isso ele nega Jesus, ele não assume que ele era um dos seguidores de Jesus. Mas, e todos os apóstolos também acabam fugindo e tudo mais, os discípulos, né. Mas aqui no livro de Atos, depois da ressurreição de Jesus, e a ascensão ao céu, ele mostra, era necessário ele se mostrar de novo vivo, porque ele mostra para eles, isso aqui vai acontecer com vocês vão ressuscitar e vão ter a vida eterna. Então, você não precisa mais temer a morte. Pedro, que lá teve medo, aqui Pedro, ele fala com intrepidez, e a gente vê no livro de Atos várias vezes que os apóstolos, eles, mesmo sendo ameaçados, sendo açoitados, sendo presos, eles ainda se alegravam de poder sofrer em nome de Jesus. Para eles ainda era um privilégio, né? E aqui Pedro, ele se coloca mesmo com ousadia, ele levanta a voz e ele ainda fala, é mais justo o quê? Eu fazer o que vocês querem ou fazer o que Deus manda eu fazer, né? Mesmo sendo ali, sendo ameaçado e tudo mais. Eu não sei se é nesse episódio já que ele é açoitado antes de ser liberado, mas a gente vai ver isso acontecer ainda. Então, no versículo 21, depois de ameaçá-los ainda mais, os deixaram ir, não achando nada para castigá-los por causa do povo, porque todos os homens glorificavam a Deus pelo que acontecera. Porque o homem em quem se operara aquele milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade, e soltos eles foram para a companhia dos seus e contaram tudo que os principais dos sacerdotes e os anciãos lhe disseram. Ouvindo eles isso, levantaram a voz a Deus, unânimes, e disseram, Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Que pela boca do teu servo Davi disseste, porque os pagãos se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra seu Cristo, porque verdadeiramente eles se ajuntaram contra o teu santo filho Jesus, e tu ungiste, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazer tudo o que tua mão e teu conselho determinaram antes para ser feito. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra.
Estendei a tua mão para curar e para que sinais e maravilhas sejam feitos pelo nome do teu santo filho Jesus. Então, aqui eles fizeram uma oração, né? Quando Pedro e João chegam lá e fala para eles o relato do que aconteceu, eles se unem e fazem essa oração a Deus. 31. Tendo eles orado, foi lá do lugar em que eles estavam reunidos e todos foram cheios com o Espírito Santo. E eles anunciavam a palavra de Deus com ousadia. E a multidão dos que criam era um só coração e uma só alma. E ninguém dizia que algo do que possuía fosse seu, mas tinham todas as coisas em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e havia uma abundante graça sobre todos eles. E não havia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores das coisas que foram vendidas, e as depositavam aos pés dos apóstolos, e distribuía-se a cada homem segundo a sua necessidade. E José, a quem pelos apóstolos havia sido apelidado de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita do país de Chipre, possuindo terras, vendeu-a e trouxe o dinheiro e a depositou aos pés dos apóstolos. E aí aqui finaliza o capítulo 4. E aí, a partir do capítulo 5, ele vai narrar, né, o que essa atitude de José ocasionou. Né? José, ele deu um exemplo, né, com esse ato generoso, ele inspirou outras pessoas a fazerem também, mas ele também estimulou algumas pessoas que estavam ali no meio a buscar os aplausos, né, o reconhecimento dos homens, que a gente vai ver amanhã no capítulo 5. Amém? Amém. Foi até aqui, então, hoje. E amanhã, então, a gente termina aqui essa passagem no capítulo 5 de Atos. É isso, gente. Até amanhã. Até amanhã, gente.